Bem, a proposta de hoje é para a gente tentar entender para onde que vai o nosso paciente, qual o melhor local para a gente tratar o nosso paciente COVID dentro da rede, né? E dentro dessa discussão sempre vem à mente o fluxograma de manejo, que é o principal fluxograma nosso, que foi divulgado, está sendo atualizado, e a gente deve ter um novo nos próximos dias, destacando a retirada da hidroxicloroquina como indicação aqui dentro do estado, ok? Mas voltando à nossa parte, o paciente que teve dentro do fluxograma alto, com orientações para observar sinais de alerta, ou aquele que teve alto com uso de antibiótico, ou aquele que foi solicitado um leito de enfermaria ou um leito de urgência, ou leito crítico, né? Quem são esses pacientes? Qual o momento que esses pacientes devem ser acolhidos nesses setores? E como é que deve ser o acompanhamento deles, né? Então, nós temos um paciente com sintoma respiratório, que teve alguma descompensação, seja saturação, frequência respiratória alterada, sejam exames, que acabou sendo eleito para algum desses setores para ser acompanhado. A Tânia Mara vai estar expondo mais essa questão do paciente que recebe alta e de casa deve ser acompanhado, ou o paciente que vai chegar na atenção primária e deve ser acompanhado. Ela vai estar destacando esses pontos. E eu depois vou remeter ao ponto mais da urgência e emergência, já com algumas alterações que a gente vai ter e que eu vou estar colocando para todo mundo. Eu acredito que até a partir de hoje ainda o secretário vai estar definindo por isso. Tânia, quer começar? Fica à vontade. Tem que abrir o seu som. Eu quero primeiro agradecer a participação de todo mundo que está aí, né? Pessoal, estou vendo aqui, reconhecendo pessoas das 4 regiões de saúde do nosso estado. Muito obrigada pelo privilégio de estar hoje dialogando com a gente por esse tema que nós vamos estar falando hoje, onde ser atendido e como regular o paciente. E o Mike vai estar trazendo todo esse fluxograma, nos fazendo tentar entender cada vez mais a importância de termos esse fluxograma bem estruturado e sabermos manejar e de que forma a gente pode estar regulando esse paciente. Para a gente iniciar, eu acho que a gente inicia todo nível de organização pelo território, né? Então, assim, o território é o grande espaço onde nós sabemos que 80% das pessoas têm que ser cuidadas, porque já foi dito, o estudo mostra, cientificamente mostra, que 80% ficará sob o cuidado da atenção primária, e é no território. Então, esse nível de organização que nós já estamos fazendo, esse nível de organização que rapidamente a atenção primária teve também se reorganizar diante de todas as suas ações programáticas que já tivesse. Primeira coisa é saber quais são os pontos importantes ali de serem potencializados no território, a partir da unidade básica de saúde e da equipe de saúde da família, equipe de atenção primária, para que nós possamos saber aonde podemos realmente reconhecer e cuidar das pessoas. Então, primeira coisa, nosso ponto aonde a população tem que reconhecer a unidade básica de saúde. Então, o slogan, eu falo que o slogan do nosso SUS sempre foi, desde que o nosso SUS foi organizado, aonde que potencializou e realmente trouxe a importância da atenção primária qualquer sinal e sintoma de um agravo que você tenha, procure a unidade básica mais próxima da sua casa. Então, a referência da nossa sociedade, a referência da população é a unidade básica de saúde quando ele sente alguma coisa. Claro que numa urgência, todo mundo sabe que numa gravidade de urgência vai direto a um hospital, um pronto-socorro. Mas, em relação aos agravos, o mal-estar que as pessoas têm, ele tem que ter uma referência da sua unidade básica de saúde, ele precisa ter da unidade básica de saúde a segurança, o sentir aquela unidade, aquela equipe, um lugar seguro, e um lugar onde realmente ele vai ter resolutividade, ele vai saber que ele vai ser cuidado. Então, ali tem que ser o berço onde a nossa sociedade precisa entender.
Nós precisamos ter o nosso serviço organizado nas nossas unidades básicas de saúde, para que nós possamos, então, atender essas pessoas. Na hora que eles chegarem, eles terem uma unidade básica e uma equipe organizada para acolher essas pessoas, reconhecendo rapidamente os suspeitos, as pessoas suspeitas, para que nós possamos dar destino ao nível de organização da nossa unidade básica de saúde. Seja no município já organizado uma unidade de referência, ou seja na mesma unidade básica de saúde, aonde nós possamos ter o Y, um lado Covid, outro lado outras ações. O importante é a sociedade chegar e nós termos, enquanto profissionais de saúde de atenção primária, um nível de serenidade, de segurança, de capacidade e competência, onde a sociedade se sentirá segura a partir do nosso acolhimento. Então, nós precisamos ter a identificação dos casos suspeitos imediatamente. Então, quando a gente organiza pessoas desde a recepção da unidade básica de saúde, e hoje, cada dia mais esclarecido, o distanciamento das pessoas de 1,5 m, 2 m, o uso de máscara, a localização onde pode ter, né, lugar para lavar as mãos, ou então o álcool gel para as pessoas poderem higienizar suas mãos, isso ele tem que começar a sentir na unidade básica de saúde. Isso eu estou falando de nossas, vamos dizer, demandas espontâneas, porque quando a gente já organiza a nossa unidade básica, né, com as nossas programadas, hoje a gente já organiza já espaçado, com horários espaçados, para que nós possamos dar continuidade às outras ações. Mas falando da pessoa suspeita de Covid, a pessoa que vem à unidade básica de saúde, ali tem que estar implementadas medidas, tanto para evitar o contágio, mas também nível de organização para que nós possamos imediatamente detectar, é suspeito, ali, se for o caso daquela unidade básica, pela suspeição e pelo tempo, se faz a coleta do exame, ou se não vai fazer a coleta, se vai referenciar para um ponto de atenção, ou então que ele não precise, neste momento, fazer a coleta, então ele vai ao seu domicílio e vai ser monitorado, cuidado por essa equipe, mas a população precisa ter desta equipe esse nível de segurança que eu sei que nós estamos buscando fazer. Então, a estratificação de risco, da gravidade, onde a gente consegue visualizar, para que nós possamos saber, essa pessoa fica aqui na atenção primária, eu vou cuidar, ele vai retornar para o seu domicílio, vai ser cuidado e monitorado no seu domicílio, que é outro ponto de atenção. Então, no território eu tenho as unidades básicas de saúde, eu tenho o domicílio, que é outro ponto de atenção, onde nós também reportaremos o nosso cuidado. E, claro, estaremos também referenciando essa pessoa a partir do momento da sua gravidade, que é o que o Mike vai nos, vamos dizer assim, nos explicar com detalhe. A importância de vermos imediatamente a gravidade, de detectarmos o nível de gravidade da pessoa e, a partir daí, sabermos, neste tempo oportuno, referenciar as pessoas. Então, eu preciso, dentro do acolhimento, atender, saber quais são casos leves e quais não são casos leves, aonde os casos graves eu preciso saber encaminhar imediatamente. Sabendo que pactuamos o transporte sanitário, então essa pessoa estará sendo transportada. A notificação é algo que a gente precisa sempre, o registro tem que estar dentro no nosso dia a dia do processo de trabalho, nós vamos registrar todas as questões, sabemos a importância do registro de todos os sinais, sintomas, para que nós possamos dar continuidade ao cuidado e notificação, porque a notificação vai nos orientar também ao cuidado daquele território. Então, nós temos uma sociedade que, aos sinais e sintomas, tem que se sentir seguro de buscar a equipe de saúde de atenção primária, onde naquele ponto de atenção ele sente que ali vai ser o primeiro ponto a ser atendido, se for o caso, né? Se ele estiver grave demais, já vai direto a um hospital. A população já sabe que num nível de gravidade maior vai para um pronto-socorro. Agora, dentro da unidade básica de saúde, nós temos que ter um nível de organização
de onde pode ser atendido. Então, a partir daquele momento que eu acolhi, que eu reconheci, que eu classifiquei, leve, grave, fica comigo, volta para o domicílio, vai ser monitorado e cuidado e orientado, não só ele, como toda a família, níveis de cuidado que nós já sabemos e que vocês do município fazem com maestria. Então, quais são todos esses cuidados que nós temos que ter para que nós possamos ter um atendimento oportuno? Então, nós precisamos o quê? Buscar qualificação cada vez mais. O Mike hoje está aqui para podermos falar desse fluxograma, para que nós, enquanto profissionais da atenção primária e outros pontos de atenção, saibamos o ponto exato da gravidade, da oportunidade do cuidado. Então, que momento eu fico com ele, que momento eu tenho que encaminhar esta pessoa, porque ele está nesse nível de gravidade. Então, isso é muito importante para que nós possamos organizar todo esse trabalho, todo esse processo de trabalho que nós temos. Então, se eu organizo um território onde a minha população está sendo educada, onde eu tenho, dentro dessa questão dos atributos da atenção primária, a participação da comunidade, e essa participação, onde a comunidade vai saber se cuidar, ela tem que ser orientada a saber se cuidar, para que ela possa participar, que esse é um processo onde que é uma gravidade, é uma situação de agravo, onde eu tenho uma participação muito expressiva e muito importante da população. Não é uma doença ou uma situação onde dependa só de profissionais dentro de um nível hospitalar. Não, depende muito mais da sociedade, então ela tem que ser orientada. Então, ali também é a oportunidade do atendimento no sentido do território ser um espaço de orientação, um espaço de atores que estarão sendo protagonistas de evitar a doença em si e sua família, e ali naquele território, naquela comunidade. Então, a orientação que nós temos que ter, as pessoas que são pessoas chaves, que nós podemos contar dentro daquele território, são as pessoas que nós vamos ser nossos parceiros, puxar para ser nossos parceiros, convidar para ser nossos parceiros, é imprescindível. Então, nós sabemos que nós precisamos garantir o isolamento. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter um nível de organização, porque nós estamos aí com a abertura de alguns comércios. Se nós não tivermos a disciplina, enquanto atenção primária, reforçando cada vez mais que ali é um ponto de atenção onde a sociedade tem que entender que aquela equipe orienta a sua população, e ela tendo disciplina para não se contaminar, fica mais complicado. Então, se eu tenho uma flexibilidade maior em relação à abertura de comércio, eu tenho que ter uma disciplina muito maior enquanto sociedade, enquanto pessoa, na minha responsabilidade de evitar a disseminação dessa contaminação. Então, isso é imprescindível para que nós possamos, enquanto atenção primária, estarmos alinhando e balizando o grau de situação e quando eu tenho que reforçar cada vez mais aquele ponto de atenção aonde eu preciso orientar a minha sociedade, o meu cuidado. Então, eu vou buscar qualificação para saber fazer o atendimento, para saber fazer o reconhecimento, seja na unidade básica de saúde, seja no domicílio, aonde eu estou monitorando, e esse monitoramento eu tenho que avaliar se são minhas pessoas de risco, com comorbidades, aonde eu preciso fazer uma avaliação diária dessas pessoas. E aí, claro, eu vou reconhecer de acordo com a potencialidade da minha equipe. Se eu posso fazer a visita domiciliar, excelente. Se eu não posso fazer, que eu faça por teleatendimento, teleconsulta, mas que eu garanta saber como essa pessoa está. E se eu tenho pessoas com comorbidades onde o risco de agravar é maior, eu preciso ter uma organização enquanto equipe para que o ponto de atenção onde aquele meu monitoramento vai ser primordial para eu reconhecer certos tipos de situações. E eu preciso também analisar se aquela pessoa do meu território, ela tem condições, de fato, de ser orientado para um cuidado domiciliar.
porque senão eu preciso me organizar para fazer a visita e observar se essa pessoa está realmente sendo cuidada ou está tendo um cuidado de acordo. Porque se eu não reconhecer o nível de gravidade a tempo, talvez fique muito complicado o ponto de atenção, onde seria o hospital, dar continuidade a um cuidado com sucesso, vamos dizer assim. Então, a atenção primária sendo esse ponto, onde ela reconheça, né, que ela precisa monitorar a ponto de reconhecer qualquer nível de gravidade, aonde eu vou estar tendo um olhar maior. As minhas pessoas que eu já sei que são pessoas de risco, que têm aí uma tendência de agravar com mais facilidade. Essas eu preciso estar reconhecendo e cuidando mais. Então, isso daí é imprescindível para que nós possamos entender cada momento, quando o Mike falar do fluxograma, cada momento que nós tenhamos dentro desse território. Então, nós temos grandes potencialidades dentro do território na hora que eu entendo que ali é o início de todo um cuidado. Ali é onde eu faço a intersetorialidade, é onde eu consigo ver a integralidade da necessidade das pessoas, que não é apenas o atendimento, mas ver se aquelas pessoas estão, né, se elas estão precisando de maiores cuidados, aonde? Nas questões sociais. Imprescindível o nosso olhar dentro de uma situação, então a gente tem que ter um olhar para que nós possamos visualizar a integralidade. Se eu já conheço aquelas pessoas, aquelas famílias, já sei que ali é um grau de risco, é uma família de risco, não é estratificação de risco de condições, é uma família de risco. Eu posso imaginar que o isolamento social possa estar levando a um risco muito maior aquelas pessoas ali constantemente junto dentro de casa. Outro momento que eu tenho que monitorar, porque é outra situação que pode agravar ali. Então, são cuidados que nós temos no território, na atenção primária, o nosso olhar diferenciado, aonde eu preciso ter esses pontos bem analisados para que eu possa pegar oportunamente o momento de estar cuidando dessas pessoas de forma adequada. Gostaria de falar que dentro do território também é importante o olhar nas instituições de longa permanência. As instituições de longa permanência para atenção primária também tem que ser muito monitorado no seu território, seja filantrópica, seja privada. Nós temos que, neste momento, mais do que nunca, orientar, monitorar essas instituições de longa permanência, porque sabemos que é um lugar onde nós temos um aglomerado de pessoas mais vulneráveis, aonde nesse aglomerado eu posso ter condições mais complicadas se eu tiver uma contaminação ali. Então, é um ponto de atenção, vamos dizer assim, de cuidado, um ponto ali onde eu preciso ter um olhar diferenciado para que eu possa, a partir dali, ter, então, a oportunidade de evitar maiores situações complicadas. Então, nós precisamos ter o olhar, um olhar de continuidade dos cuidados, né? Cuidei na unidade básica de saúde, reconheci, fiz o atendimento. Se é necessário fazer o exame, se está no momento de fazer o exame, eu faço ali, ou então é pactuado outro ponto de atenção e eu sei referenciar a minha pessoa a partir de todo um transporte sanitário. O meu cuidado no meu domicílio, com a garantia das visitas, seja presencial, sendo possível, se não, nós vamos fazer via teleatendimento, mas com a garantia do monitoramento, e a garantia, minha gente, dentro da atenção primária, da assistência farmacêutica. Gostaria muito de que nós tivéssemos esse olhar imprescindível de reconhecermos se as nossas pessoas estão no momento certo do cuidado das suas consultas, aquelas que seriam programadas e que, por algum motivo, se deslocou o seu tempo de presencial, mas a garantia dos medicamentos que vão dar a essas pessoas a estabilidade e não descompensar as suas situações de gravidade, né, que poderiam suas condições.
Então, são situações dentro da atenção primária que nós precisamos estar observando, que nós precisamos estar atentos, para que nós possamos, a partir dessa organização que nós temos, desse olhar geral dentro do território da nossa população, eu ter a centralidade também dentro da unidade básica de saúde, dentro do cuidado, seja na unidade básica, seja no domicílio, onde eu reconhecer, e aí, a partir daí, eu saber se eu tenho que transferir essa pessoa, se eu tenho que fazer com que essa pessoa vá para outro ponto de atenção ou não. Então, o momento de ter um olhar de integralidade é muito importante dentro da nossa atenção primária. E aí, a partir dessa estratificação de risco, a partir do momento que eu consigo visualizar minhas pessoas, e aí nós temos pessoas que buscam medicamento, que têm medicamento de altíssimo risco, de altíssimo custo, e automaticamente são pessoas de altíssimo risco, e que vocês têm a oportunidade, que até no município vocês receberam a listagem com o nome e endereço dessas pessoas, que pegam o medicamento na nossa farmácia cidadã e automaticamente são pessoas de alto risco. Essas pessoas precisam ser monitoradas por vocês na atenção primária, onde isso proporciona um cuidado maior e um olhar diferenciado, se por acaso, não só no cuidado contínuo, mas se também for uma pessoa em isolamento domiciliar. Então, o olhar tem que ser muito grande, assim como, né, a avaliação dos comunicantes. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado para que nós possamos, a partir daí, fazer todo um cuidado de seguindo o fluxo, seguindo toda uma orientação de análise de sinais e sintomas, a partir daí, como nós vamos estar monitorando e encaminhando. Outra questão é que nós pactuamos junto aos diretores, todos que vocês são da atenção primária aí, junto aos diretores dos nossos hospitais do Estado do Espírito Santo inteiro, a contrarreferência. A contrarreferência sempre foi um grande nó do nosso SUS. Infelizmente, nós não conseguimos fazer uma contrarreferência institucional como nós sempre quiséssemos, como a gente sempre quis, né? Mas agora nós temos que pegar a oportunidade, uma grande oportunidade, e termos, então, agora essa grande contrarreferência, onde os hospitais estarão informando a atenção primária, tanto o gestor quanto a nossa coordenação de atenção primária, e a partir daí, eles estarão, né, endereçando a pessoa, seja numa alta, seja numa evasão, seja no óbito. E aí, o que eu quero dizer? Que vocês terão a oportunidade de continuar esse monitoramento, continuar o cuidado no território. Então, isso daí vai ser muito importante. É via mesmo. Eles vão estar mandando um e-mail para a coordenação de atenção primária, para o secretário, com nome, telefone, endereço da pessoa que teve alta, né, ou aconteceu o óbito, ou então evasão. E aí, a nossa atenção primária, as nossas equipes terão a oportunidade de dar continuidade ao cuidado. Então, isso daí foi uma grande vitória. Nós vamos estar monitorando a possibilidade disso estar acontecendo, monitorando também a possibilidade desse acolhimento da equipe de atenção primária nesse território para a gente dar continuidade ao cuidado. Por quê? Eu preciso continuar cuidando dessas pessoas e observando o que está acontecendo no meu território, na minha comunidade. Então, são questões bem amplas da atenção primária, bem ampla da atenção primária, onde nós precisamos ter o olhar geral. Além do nosso cuidado na unidade básica de saúde, a referência aos pontos de atenção, mas nós sabemos que nós precisamos ter um olhar geral de todo cuidado, que é imprescindível aí para a nossa atenção primária, tá? Deixa eu ver aqui, só rapidamente aqui, que alguém falou assim que poderíamos estar... As vigilâncias serão comunicadas também, tá? Não se preocupe que nós tivemos esse cuidado de solicitar que tanto a coordenação de atenção primária e a vigilância, que tem que trabalhar em parceria o tempo inteiro, né, de mãos dadas dentro do seu planejamento, dentro do olhar do território, quais são as estratégias, tá?
mas com certeza isso daí vai ser importante para todos nós. Dali, em relação ao Covid, que nós estamos pegando carona, vamos dizer assim, serão as demais, né, todas as demais situações e condições. Então, teve alta, já se comunica a atenção primária, seja de qualquer condição, já se comunica a atenção primária e aí a gente vai dar continuidade ao cuidado. Então, acredito que vai ser um ganho muito grande para todos nós da atenção primária e da nossa sociedade esse cuidado de contra-referência. E a partir daí, então, desse nível de organização, eu gostaria que o Mike, então, falasse da importância desses detalhes do olhar, do nosso fluxograma, do olhar do atendimento, do cuidado, filigrama desse atendimento, para que nós pudéssemos, então, a partir daí, né, falar como que nós podemos perceber em tempo oportuno e fazermos, então, vamos dizer assim, nosso encaminhamento ou nosso cuidado seguro na unidade base, seguro no domicílio ou encaminhamento ao nosso ponto de atenção mais especializado de urgência, que for o caso. Mike, por gentileza. Joia, obrigado, Tânia. Então, assim, não me apresentei, comecei logo conversando com a Tânia. Meu nome é Mike Armani, eu sou médico infectologista, trabalho na rede privada e pública e trabalho como médico de apoio para a regulação aqui para a CESA. Fiquei responsável, junto com o comitê de especialistas aqui, ajudar no planejamento dos fluxogramas de manejo de regulação, que eu vou estar discutindo um pouco com vocês. Nossa ideia é falar mais sobre o destino, melhor local de tratamento e acolhimento desse paciente, mas para eu falar sobre isso, eu vou estar colocando aqui para vocês o fluxograma que envolve o manejo, porque é um pouco difícil a gente poder falar sem conhecer os parâmetros adequados, né? E esse daqui foi o primeiro que eu citei como exemplo, é o fluxograma para o atendimento do paciente COVID em unidade de pronto atendimento. Ele vai ser atualizado com alguns detalhes, mas ele não nos atrapalha. Que o principal seria quem é o paciente que a gente está preocupado nesse momento dentro dessa pandemia COVID, né? É um paciente com sintomas respiratórios, com ou sem febre, ok? E que tem algum sintoma respiratório. Quais são os sintomas? Tosse, coriza, obstrução nasal, odinofagia, cefaleia, mialgia, né? Ou alguma coisa gastrointestinal. A gente fez um inquérito sorológico agora, na sua segunda etapa, e a gente viu que 60% dos pacientes têm, no máximo, um sintoma. Aí você imagina um paciente sem febre, só com dor no corpo. Pode ser várias doenças, a gente pode vir a pensar. Ou você imagina um paciente que está tendo uma febre, mas teve uma dor de cabeça, né? Como pensar em COVID? Pois é, a gente tem que pensar em COVID também como diagnóstico diferencial, porque esse paciente pode ser um paciente que vai se passar muito bem pela doença, assim como a maioria dos pacientes, porém é um paciente que pode oferecer risco no seu local de trabalho, né? E ele precisa ser orientado. Não vai ser fácil, com certeza, mas a gente precisa ter esse ponto. Bem, quem é o paciente que como é que a gente começa, na verdade, a ver melhor onde é que esse paciente deve ser atendido, acolhido, né? A gente usou um parâmetro, que é a saturação, porque é um parâmetro fácil de todo mundo ver. Lógico, infelizmente, você precisa de um aparelho, né, para isso, mas é um parâmetro muito fácil e tranquilo, que é a saturação abaixo de 93. Ele facilitaria, no momento desta pandemia, para colegas menos experientes estarem tentando identificar o paciente grave, né? Ele seria um parâmetro fácil para isso. Se ele estiver saturando mal, ele já é um paciente que possivelmente com sinais respiratórios vai precisar de um acolhimento em um hospital. A não ser que ele seja um paciente que já tenha isso na vida dele como doença crônica, né? Mas se ele não tiver isso daqui, ele é um paciente que, diante de sinais e sintomas respiratórios, tem que ser pensado em COVID que vai precisar de uma assistência domiciliar. Hospitalar, ok? Agora, aí ele vai ser avaliado para parâmetros, né? Aqui vai ser orientado já desde o início, ele internar. Lógico aqui, se eu estou orientando isso, ele está num PA, está numa porta de entrada distante do hospital e pudesse realizar alguns exames, a gente tem que fazer até para ver qual é o tamanho da gravidade desse paciente. Os exames, às vezes, podem refletir para a gente alguma insuficiência
que o paciente já esteja apresentando, como renal, hepática, né, até cardíaca, e serve para a gente como parâmetro. Bem, não tenho, mas tenho esse parâmetro com sinal respiratório, e eu sei que possivelmente esse paciente vai precisar de um hospital, né? E dentro do hospital tem toda a sua linha de cuidado, ok? E dependendo se o paciente tiver sinais de instabilidade ou não, se ele não tem, então a gente vai ter que solicitar um leito de enfermaria. E essa enfermaria, a partir do momento que os hospitais daquela região tiver uma ocupação das UTIs acima de 85%, como taxa de ocupação, isso a gente pode ver no site do governo, que fala sobre Covid, lá fala sobre as taxas de ocupação nas regiões nossas do estado. Se tiver acima de 85%, essa enfermaria já vai ser até uma enfermaria corte. Suspeito vão ficar agrupados na mesma enfermaria, lógico, dentro de princípios de segurança para ele, mas vão ficar. Mas eles vão ficar agrupados ali para serem acolhidos, né? Porque a gente está tendo uma taxa de ocupação muito grande naquela região. Só um minutinho. Só para checar. Deve ser solicitado um leito crítico, tá? Eu não coloquei aqui leito de UTI, porque às vezes quando a gente coloca leito de UTI, a gente entende que só UTI pode atender esse paciente, e não é verdade. A partir do momento que você tem um pronto-socorro que tem uma capacidade mínima, com monitor, com ventilador à disposição, a gente já consegue dar uma qualidade melhor de atendimento a esse paciente crítico, tá bom? E depois ele é destinado para um leito de UTI, né, assim quando sair ou a remoção chegar. Bem, retornando aqui, esse paciente não está desaturando, mas ele está com a frequência respiratória um pouquinho alta. Olha, acima de 22, gente, não é difícil a gente encontrar um paciente, né? Só a gente dar uma corridinha que a gente vai ver que a nossa frequência respiratória aumenta. Mas se ele estiver em repouso e estiver com essa frequência um pouquinho aumentada, e a gente tem que tomar bem cuidado quando a gente for avaliar isso, porque isso pode passar despercebido, ou quando ele tiver alguma história que possa sugerir pneumonia, uma tosse com catarro, né? Uma dificuldade para respirar, um pouco mais ofegante, então esse paciente é um paciente que ele, se ele tiver isso, o sugerido é para aquele local que eu acolhi, eu fazer alguns exames para confirmar se ele tem algum sinal de instabilidade, seja através dos exames ou até sair o resultado dos exames, a gente observando esse paciente, que se ele tiver, normalmente vai ter que ser internado. Se ele não tiver sinal de instabilidade, mas tem um sinal de pneumonia, ele vai ter que ser acompanhado para a gente pela nossa rede, né? Podendo voltar para os postos de atendimentos, ou às vezes tendo que ser acompanhado até... ele pode ser acompanhado na nossa rede, os nossos pontos de atenção na atenção primária, né? E dependendo do que ele tiver com comorbidade, ele tem que ser acompanhado ou diariamente, se for um paciente do grupo de risco, ele deve ser acompanhado até diariamente, ou se não é um paciente do grupo de risco, mas tem um quadro respiratório, a gente pode acompanhar esse paciente a cada 48 horas. Ora, o paciente não tem desaturação, não tem essa alteração, só tem sinais respiratórios, aí sim a gente pode até usar a analogia que a gente ouviu muito no começo, foi polêmico, de gripezinha, né? Naquele momento ele tem uma gripezinha, mas que ele tem que saber dos sinais de alerta, porque essa gripezinha ela está cometendo qualquer um e ela pode levar à gravidade os nossos pacientes jovens, adultos jovens, que é o que a gente tem visto, né? A média de idade dos nossos pacientes tem sido isso aqui, 61 anos, tá? Que estão evoluindo com gravidade, ok? E 2/3 desses pacientes que vão para a UTI e são intubados vão a óbito. Então, é muito importante a gente levar em consideração o que a Tânia Mara destacou, que é a questão de isolamento e de educação da nossa população. Hoje eu estava rodando em Vitória para vir para a Secretaria de Estado de Saúde, e o que eu vi é que simplesmente tudo voltou ao normal. Não sei se foi a abertura dos shoppings ou o que motivou,
mas tudo voltou ao normal, né? E aí a gente vai ver o reflexo disso daqui 2 semanas, quando a gente vai ver que o número de casos vão aumentar, e a gente não está no momento confortável para isso. Essa é uma orientação básica do que a gente tem que ver. Esse fluxograma está disponibilizado no site da CESA. Essa daqui é a versão original dele, que eu fiz na época, mas lá está numa versão até melhor apresentada. Dentro desses fluxogramas de orientação, a gente tem que lembrar que quando a gente solicita um leito, quando a gente tem que solicitar um leito ali para esse paciente, a gente tem que saber diferenciar a quem a gente vai pedir esse leito, quando a gente está na região metropolitana. E a gente não pode ficar dando tiro para as 2 principais centrais reguladoras, porque elas estão mais do que nunca muito sobrecarregadas. Se é um paciente grave que está num pronto atendimento, numa UPA, então esse paciente grave é SAMU que regula. SAMU regula as urgências na região metropolitana. Se é um paciente que não é grave, é um paciente que é um leito de enfermaria, aí é a central de leitos que vai regular esse paciente, né? E fora da nossa região metropolitana, quem deve regular esse paciente é a central de leitos, quando o seu ponto de atenção já não tiver um contato com o hospital aí próximo, né? Porém, esse paciente ele está num posto de saúde, esse paciente está no local de atenção primária muito inicial, que não tem um contato com a central de leitos, ele tem que ser encaminhado à primeira urgência ali mais próximo, ou UPA, para atendê-lo, né, e dar a primeira assistência e depois ver qual vai ser o encaminhamento desse paciente. Aqui é a orientação nossa para quando o paciente está num outro hospital, né, que não seja o hospital COVID. A gente vai ter isso, por exemplo, o Hospital Antônio Bezerra de Faria, Santa Casa aqui de Vitória, não são hospitais para ficarem com os pacientes COVID. A gente tem que separar isso o máximo que a gente puder, né? Hospitais que atendem COVID e hospitais que não atendem COVID. Né? Assim como algumas cidades conseguiram separar até a UPA, que é a referência mais para COVID, e aquela que a princípio não deveria atender. Isso é importante para a gente tentar evitar o contato de pessoas que têm e aquelas que possivelmente não tenham, né? Para a gente não disseminar a doença. Bem, se esse paciente está num hospital que não é COVID, nosso de referência inicial, ele também é um paciente que tem que ser regulado para sair dali. Só que ele só vai sair dali quando eu tiver um resultado de exame confirmando. Ele não vai sair dali quando ele tiver suspeito. Por quê? Porque a rede não vai comportar a quantidade de pacientes suspeitos que a gente está tendo nesse momento. Como vocês viram lá no início, para falar que ele é suspeito é muito fácil, é muito simples, né? Tem aquele quadro lá de respiratório mais uma febre, se torna um paciente suspeito, ok? Então, ele acaba sendo mantido no hospital de origem. Agora, a partir do momento que eu tenho uma definição, aí eu venho a regular novamente esse paciente para sair, seja via SAMU, paciente urgente na região metropolitana, seja via central, o paciente que não é urgente na metropolitana ou que seja urgente, porém, nas outras regiões nossas, né? A importância da gente estar entendendo isso daqui principalmente esse divisor aqui inicial. Ele é urgente ou não é urgente? Está desaturando, está taquipneico ou não? Esses 2 pontos são os principais. Se ele não estiver desaturando, não. E se ele não tiver, então, com a frequência respiratória alta, não. Esse é um paciente para, na atenção primária, a gente acompanhar. Agora, se ele é um paciente que começou a apresentar alguma alteração, tem que ser investigado numa unidade de pronto atendimento, tá? Ou num pequeno pronto-socorro ou urgência no interior do estado, né? Onde muitos municípios não apresentam um pronto atendimento. Sendo investigado ali, bem, ele está mantendo estabilidade, não tem esses sinais de instabilidade, ok, vai ser acompanhado com a gente, seja a cada 24, cada 48 horas, né, se não for do grupo de risco, também pela atenção primária. Sempre destacando sinais de alerta. Paciente que eu mando para casa, eu tenho que destacar sinais de alerta. Houve um erro muito grande no início, a partir do momento que alguns serviços divulgaram, e eu confesso para vocês que eu também cheguei a divulgar até através do meu Instagram para as pessoas com quem eu tenho contato, que é para ir para o hospital quando você tiver falta de ar. Isso é um erro muito ruim, que a gente só pôde, infelizmente, perceber depois.
Por que é muito ruim? Porque a gente que trabalha no hospital tem percebido que quando o paciente chega com falta de ar, ele já chega grave. Tá? Quando o paciente tem uma historiazinha de que desaturou de manhã, mas de tarde está bem, ou desaturou 2 vezes ao dia, mas depois ficou bem, esse paciente possivelmente vai evoluir mal, ou ele pode evoluir mal. Então, aquele paciente que chegou para você desaturando, ele é para ser considerado, mesmo que ele recupere com oxigênio, mesmo que ele se recupere logo em seguida. Preste bem atenção que é um paciente que potencialmente vai evoluir mal. Agora, aquele paciente que não desaturou, ok, então você tenta avaliar por outros parâmetros. A dispneia não é muito comum. Esse paciente é um paciente que suporta mais a falta de ar, a baixa oxigenação. Então, você não vai vê-lo ofegante com facilidade. Se ele tiver ofegante, com certeza ele já passou do momento de ser intubado, tá? Frequência alta, 28, 30, persistente, é um paciente muito grave e ele deve ser intubado. Então, aquela orientação de esperar a falta de ar para procurar um atendimento médico não é boa, não deve ser seguida. Mas também não quer dizer que ele tem que procurar sempre um pronto atendimento logo em sequência. Ele pode ir para a unidade básica para ser avaliado com esses primeiros sinais e sintomas aqui, porque ela pode dar a atenção adequada que o paciente precisa. Lógico, se eu coloquei como parâmetro, então, de saturação, ele vai ter que ir, no mínimo, para um hospital. Se a porta para ele entrar no hospital é uma UPA, então ele vai passar por uma UPA para ele passar por todo o processo que tem que ser até o leito dele ser disponibilizado. Esses eram os pontos que eu queria destacar. Não sei se a Tânia Mara gostaria de chamar a atenção para algum ponto a mais dentro desses quesitos de regulação. A gente já vai começar agora a viver essa fase que antes a gente fazia isolamento nos hospitais, né, para suspeitos. Agora a gente vai parar com isso porque, pelo menos na região metropolitana, a gente deve suspender isso agora porque a gente não está tendo leito mais suficiente. Então, a tendência nossa é os leitos que a gente antes, as enfermarias que eu deixava isolada para um paciente, agora vai acolher mais de um paciente. E a gente vai tentar manter o isolamento dentro do hospital com aquela distância mínima de 1 metro de uma cama para outra, né? Como é orientado pelo Ministério. Obrigada, Mauro. Né? Obrigada, Mauro. Eu gostaria só de destacar, dentro da sua fala, da importância, né, do reconhecimento dos momentos de gravidade das pessoas, para que realmente nós não percamos o tempo oportuno de um cuidado que possa ser mais efetivo. Então, quando você fala cuidado aí em relação a isso, nós estamos tentando ter oxímetro nas unidades básicas de saúde, que aí nós também teremos uma eficiência, talvez, colaborando mais um equipamento que nos ajude mais ainda a analisar também essas pessoas, e aí nós termos o ponto certo de observar essa gravidade e sabermos como conduzir, para onde conduzir essa pessoa. Então, assim, é somente reconhecer que, já que nós estamos ficando num momento que nós sabíamos, né, que a população sendo mais atingida, nós teríamos uma condição um pouco mais complicada em relação aos leitos também, mas que nós possamos ter este olhar, desde a atenção primária, um olhar bem específico aos cuidados e aos sinais e sintomas da pessoa, para que nós possamos reconhecer esse nível de gravidade, sabermos como conduzir. Então, estudar esse fluxograma, aplicar, colocar em prática, conversar com os colegas dentro do nosso trabalho, fazer disso um processo de trabalho, um processo realmente de utilização dentro dos nossos locais de trabalho, fará muita diferença na vida das pessoas. Nós precisamos aplicar os fluxogramas, os protocolos, para que nós tenhamos mais potencialidades dentro da nossa, vamos dizer assim, nossa fase de implantação de situações e de processos e procedimentos de tentativa de fazer o melhor para a população, porque sabemos que é uma condição onde nós ainda não temos o tratamento adequado, o tratamento correto, onde nós sabemos que vamos salvar, então nós temos que fazer o máximo possível. E o reconhecimento desse nível de gravidade, o olhar atento,
até no domicílio, no isolamento domiciliar, onde nós temos que estar atento a cada situação, é imprescindível para que nós possamos levar ao ponto certo de atenção, no momento oportuno de ainda fazermos alguma coisa para essas pessoas. Então, talvez esse tempo que nós vamos perder é que talvez não dê a chance às pessoas. Então, o que eu gostaria só de enfatizar é isso, que nós possamos analisar, enquanto atenção primária, quantas pessoas no meu território estão sendo internadas. A partir do momento que eu estou analisando quantas pessoas no meu município, no meu território, em quais territórios, aonde eu preciso fortalecer as minhas ações de orientação e de cuidados enquanto equipe. Então, isso daí é um conjunto de ações onde nós teremos tempos oportunos de cuidar da nossa população e das nossas pessoas. Então, isso daí são situações que eu gostaria também de deixar registrado aí, para que nós possamos ter os nossos serviços, vamos dizer assim, eficaz e eficiente a nossa sociedade perante o desafio que nós estamos vivendo, que é um grande desafio para nós, enquanto profissionais de saúde, para o sistema, é um grande desafio ao sistema, e que nós temos que saber como lidar com isso. E o manejo clínico na hora é imprescindível. Então, desde a atenção primária, sabermos fazer o manejo clínico adequado, para que nós possamos ter a eficiência do nosso, vamos dizer assim, do nosso cuidado, é imprescindível. Nas UPAs e PAs, a importância deste cuidado, a importância da localidade deste cuidado, então, aonde as pessoas estão, como que eu estou monitorando ali essas pessoas, em que momento que eu organizei a minha urgência, emergência ali, para que eu possa, então, estar monitorando de forma adequada as pessoas, é imprescindível, para que eu saiba, então, se eu vou retornar essa pessoa ao território. E aí, quando eu falei que a contrarreferência dos hospitais é contrarreferência também das UPAs e PAs, porque no momento em que, então, eu falo que a pessoa pode, que diante do protocolo, do meu manejo clínico, ela pode voltar, mas ela volta para o domicílio, mas ainda sendo monitorada e muito monitorada. Então, a minha atenção primária precisa saber. Então, a contrarreferência pelas UPAs e PAs também tem que acontecer para que a equipe possa continuar monitorando essa pessoa e, em tempo oportuno, nós conseguirmos fazer, né, com que as pessoas tenham a oportunidade do cuidado adequado. Então, o que eu gostaria de que também, né, deixar bem claro para que todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, e eu agradeço aí a oportunidade, é que nós tenhamos, então, a discussão junto com as equipes, seja de atenção primária, UPAs e PAs, deste protocolo, para que nós saibamos como lidar com o nosso paciente, como lidar no momento certo, o manejo clínico adequado, pontos sensíveis a serem observados e discutir com a equipe inteira, porque a equipe toda ali, né, nossa equipe de saúde toda precisa saber manejar para que tenhamos sucesso. Então, é o recado que nós gostaríamos de dar hoje. A importância da implantação desses fluxogramas, a importância da utilização desses fluxogramas. Mike, gostaria de falar? Ótimo, eu que também... É porque demora aqui para abrir meu microfone. Eu acho que esses pontos meus de corte são importantes. O fluxograma vem aí para que a gente tenha esse acesso em mão e ficar lembrando disso. As modificações que vão acontecer no fluxograma não envolvem esses pontos de corte para tentar entender os sinais que mais me levam a pensar esse paciente uma atenção primária ou esse paciente hospitalar, né? Então, assim, dá para a gente acompanhar isso e ir vendo. Quem maneja bem esses pacientes, eu tenho observado, eles têm visto que facilmente esses pacientes evoluem para a gravidade. Hora de manhã ele está bem com a gente, com uma historinha de 4 a 5 dias, hora depois ele evolui mal. E assim, não se engane achando que são pacientes que apenas do grupo de risco, tá? Olhou aquele senhorzinho, que está ali com você por volta dos 60 anos, que é a média da idade de 61 que a gente tem visto internado, esse é um paciente que pode evoluir para a gravidade. Mas não se surpreenda com um paciente de 29, 30 anos, não se surpreenda com uma vovozinha saindo do leito de UTI indo para casa tranquila,
porque não existe, então, um padrão para isso, né? Aquele paciente fechado que eu sei quem vai evoluir mal ou não, tá? Sempre é importante a gente dar atenção, por volta do 6º, 7º, 8º dia, é o momento que esses pacientes evoluem mal, tá bom? Quando tem que evoluir mal, tá? Então, fiquem atentos nesses pacientes que estão começando a se queixar de um cansaço maior, eu não tenho um saturímetro. Mas espera aí, está mantendo a febre, tem sinais respiratórios, está se queixando mais de cansaço agora para o 7º, 8º dia. Fiquem atentos a isso. Esses pacientes podem estar começando a evoluir mal, tá bom? Lógico que não é só esse o momento que a gente tem que observar, mas a gente tem visto isso nos pacientes que internam, e esse é o momento. Isso quando eu falo que eu tenho visto, gente, envolve-se minha experiência, mas os estudos também demonstram isso, que a partir do 5º dia a gente tem visto uma evolução mal para alguns pacientes. Quem são, nem sempre estão associados, são aqueles dos nossos grupos de risco, né? São pacientes que previamente bem rígidos, não tem nenhuma comorbidade, estão evoluindo para isso. Eu agradeço pela oportunidade também, né, estar com a Tânia Mara aqui junto, discutindo, repassando para vocês algumas coisas, é importante. Nossa intenção era que surgissem mais dúvidas, né? A ideia hoje não era a gente dar aula, mas estar discutindo ou dando oportunidade a vocês da gente estar discutindo esses pontos. Nossa ideia é, durante esse evento de pandemia, a gente grave algumas aulas e depois faça esses debates para vocês aproveitarem e tirar as dúvidas, né? Trazer o que cada um está apresentando aí nas suas regiões, porque é assim que a gente vai se ajudando nesse momento de pandemia. Né, Tânia Mara? Sim, Mike, eu quero só agradecer mesmo a sua presença, muito obrigada mesmo pelos seus esclarecimentos, a importância, né? Quando a gente fala grupo de risco, é porque a gente sabe que é um risco muito grande, mas no Brasil já se apresentou diferente dos países da Europa, que era muito mais os idosos, aqui a gente já viu que não tem idade, não tem situação, pessoas sem nenhuma comorbidade. A gente fala isso porque nós sabemos que a porcentagem pode ser grande, mas o nosso olhar tem que ser a sociedade como um todo. E foi, assim, muito importante esse ponto que você falou em relação o cuidado é o tempo inteiro, mas a estatística já mostra que a partir do 5º dia, que você pensa que as coisas estão indo bem e começa a agravar, é a hora que eu, enquanto, vamos dizer, atenção primária, monitorando, é agora que eu tenho que ficar de olho mesmo. Então, é um momento que nós temos que nos organizarmos enquanto equipe, enquanto profissionais da equipe, para que possamos monitorar cada vez mais essas pessoas, porque aí sim a gente vai conseguir pegar e fazer, vamos dizer assim, o cuidado no momento oportuno. Então, assim, foi muito importante esse momento que você fala, que do 5º dia em diante, que as pessoas começam já a gravar. Então, às vezes, a gente não pode, em momento nenhum, relaxar, né, achar que está indo bem. Mas é nesse momento que eu tenho que começar a ter um fortalecimento maior do nosso monitoramento. Obrigada pelas suas dicas. Gente, obrigado, Tânia. Agradeço a participação de todos. E se não temos mais questões, eu acho que a gente pode descansar, né? É isso aí. A Patrícia Casagrande fala que é importante, né, o acesso diário aos informes oficiais do Ministério da Saúde e a CESA. É isso mesmo, a gente tem que sempre estar sendo qualificado, buscando orientação para a melhor conduta possível. Então, é o que nós estamos tentando fazer enquanto CESA e CEP, tentando levar um diálogo com vocês para que nós possamos, então, compreender um pouco mais e fazermos um pouco mais, né? Isso, lembrar do site Covid que a gente tem, dentro do site da Secretaria, e naquele site tem muitas informações, desde taxas de ocupação, como está evoluindo, por cidade, por regiões. Acompanhe, gente, aquelas informações que vocês vão estar sentindo os termômetros de como a epidemia está se comportando na nossa região, né? E vocês vão estar sentindo ou sabendo responder até para vocês mesmos, olha, está acabando, está continuando, cheguei na pior fase, peraí, a gente vai sofrer por mais quanto tempo? É um sofrimento isso que a gente está passando, né? Todo mundo tem sentido isso. Infelizmente, as nossas previsões, eu acho de 1 mês e meio a 2 meses ainda a gente vai ter um cenário aí de muito, muito trabalho. Não que depois a gente vai ter paz completa, né? Mas infelizmente a gente vai ter muito trabalho agora. Obrigado, gente. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, boa noite, Mike, obrigada. E amanhã, pessoal, tem outra fala, outro diálogo que vocês possam também estar assistindo e colaborando nas suas perguntas e posições, tá? Muito obrigada aí.